A notícia vem de Brasília e São Paulo. Senadores se unem a Janaína Pascoal por impeachment de Toffoli. É o ministro marinense Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, é destaque da Folha de São Paulo. Está aqui. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL paulista, esteve reunida nesta terça-feira com o grupo de senadores para debater o pedido feito por ela para a abertura de processo de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A deputada foi convidada por um grupo de 7 senadores que decidiram pressionar o presidente do Senado a aceitar o pedido de investigação contra Toffoli. Também participaram senadores Alessandro Vieira, Álvaro Dias, Eduardo Girão, Plínio Valério, Selma Arruda e também Valentim. De acordo com a informação que vem de Brasília, o pedido é baseado na argumentação de que, ao suspender temporariamente todos os processos judiciais que tenham por base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e pela Receita Federal, sem autorização prévia da Justiça, Dias Toffoli cometeu crime de responsabilidade. Vamos aguardar, é a manchete que está, neste momento, no site da Folha. Senadores se unem a Janaína Pascoal por impeachment de Toffoli. Bem, o Rando já comentou aqui, o Brasil vive a sua recessão técnica, em razão do momento da economia, do próprio mercado de trabalho, do consumo, do poder aquisitivo da população e do orçamento. E é uma realidade. Você vai conferir agora nessa matéria. O empobrecimento da população é uma dura realidade. Confira. O brasileiro sente a retração da economia direto nos rendimentos. Está menor, está muito menor. Infelizmente, péssimo. Com 15 anos de experiência em salão de beleza, Gisele viu a clientela e os lucros baixarem drasticamente a partir de 2016. Uns 40% diminuiu na renda. Aí a gente tem que apertar de um lado, apertar do outro, não dá para fazer tudo que a gente quer. Em casa a gente diminuiu os gastos, os luxos mais desnecessários e a gente se vira com a prioridade. Enquanto a renda média do brasileiro caiu 2,4% nos últimos 4 anos, a queda na renda dos negros foi 3 vezes maior. Entre os analfabetos, a situação é ainda pior. A queda na renda foi de quase 1/4 entre 2014 e 2018. E os jovens de 20 a 24 anos viram os rendimentos ficarem 17,6% menores no mesmo período. Esse professor da PUC de São Paulo lembra que esse é um fenômeno histórico e que, se olhados com mais atenção, esses segmentos da sociedade têm alto potencial para impulsionar a economia. Essa população, ela tem uma demanda reprimida muito forte. E ela, na verdade, não é um problema, ela pode ser uma solução. Desde que ela consiga obter renda, ela converte quase a totalidade dessa renda em consumo. E isso dinamiza toda a economia brasileira. Para ele, o caminho para reverter essa desigualdade que só se acentua é o investimento em educação. A questão de escolaridade, ela é muito importante porque ela é a base de um conceito que a gente usa chamado capital humano. Então, quanto melhor for a qualidade do ensino para a população em geral, melhor a qualidade do capital humano da sociedade. Do Dia dos Pais, cresceram menos de 1%, segundo a Serasa. É mais um indicativo de que está faltando dinheiro no bolso da população. Rando, no Dia do Economista, o consultor econômico, nosso convidado. Empobrecimento da população. Você comenta. Empobrecimento é uma realidade. Nenhuma. Você vê que tinha uma população que o pessoal dizia, olha, a classe média está comprando passagem aérea, né? Está viajando, está não sei o quê. Essa classe média acabou, né? Ela está completamente desempregada. Então,
o jovem de 20 a 25 anos pode ser uma grande solução para o país, claro, mas desde que venha aquecer a economia. Precisa haver um aquecimento, né? Precisa com que as empresas façam investimento. Se elas fizerem investimento, é óbvio que nós vamos consumir essa mão de obra desses jovens, desses trabalhadores. É extremamente importante isso daí. Mesmo aquela classe média que hoje está empobrecida, ela também é muito importante. Ela trabalha, ela presta serviços, né? Faz parte do país e ela é extremamente ativa, economicamente ativa. O que está acontecendo? Está faltando emprego. Então precisa haver um aquecimento, precisa haver uma realidade, um investimento do governo para que gere empregos. Nós vemos que quando vai ter qualquer crise no Japão, o que o governo faz? Ele joga um dinheiro no mercado anormal. Ele pode emitir moeda, ele joga o dinheiro no mercado e não gera desemprego. Nos Estados Unidos, o Barack Obama assumiu os Estados Unidos praticamente em recessão. Quando ele saiu, estava com 4% de crescimento. Ele colocou dinheiro no mercado, emitiu moedas e deu a juros zero, né? Então, não, no Brasil nós não temos isso. O juro é baixo. Diz assim, olha, caiu o juro. Caiu o juro para pagar para quem recebe. Caiu a Selic. Significa que quem vai investir no banco, ao invés de receber 6,5 ao ano, vai receber 6. Mas quem vai pegar o dinheiro no final, não baixou nada o juro ainda. O juro continua alto para financiamentos. Não tem dinheiro no BNDES para financiamento para Finame. Não tem dinheiro no BNDES ainda para financiamento de casas. Então, olha, vai abrir financiamento, vai abrir, mas não tem, né? Mesmo para a agricultura, saiu aí algum dinheiro, mas é muito restrito. Nós sabemos que mesmo para o financiamento de máquinas agrícolas, que a agricultura é o celeiro mundial no Brasil e é de extrema importância. É graças à agricultura que nós não temos um PIB extremamente negativo. Nós somos os extremos produtores de commodities no mundo, né? Quem produz mais do que nós são só os Estados Unidos, mas eles consomem muito. Nós exportamos muito. Então, a nossa exportação, ela se torna positiva graças às commodities. E não está tendo dinheiro nem para o mercado agrícola. Então, se queremos realmente acabar com o empobrecimento dessa classe média, essa classe que se tornou média, de repente se tornou classe média, que ela volte a ser classe média, que ela volte a consumir, que ela volte a viajar, né? Que é extremamente importante e ela tem direito disso, precisa haver um aquecimento. Aquecimento na questão imobiliária, né? A questão imobiliária está fraquíssima. Você anda em Marília, em qualquer cidade da nossa região, você vai ver uma quantidade de casas à venda anormal, muito anormal. Quer dizer que o mercado imobiliário não aqueceu. Você vê uma infinidade de lançamentos de prédios que não estão vendidos, só se vende prédio popular praticamente. Então nós sabemos que precisa haver esse aquecimento para que acabe com esse empobrecimento, ou reduza o empobrecimento, ou seja, tem que gerar emprego. Muito bem. Obrigado, José Mário Rando, o nosso convidado especial, nesse dia 13 de agosto, o Dia do Economista. Parabéns também, Rando. Destaques do momento. Ministério da Saúde confirma 1.226 casos de sarampo no momento no Brasil. 1.220 apenas aqui no estado de São Paulo. O DR, Departamento de Estrada de Rodagem, lança aplicativo para consulta e transferência de multas em São Paulo. E atenção, vem aí concurso para soldado da Polícia Militar. 2.700 vagas em todo o estado de São Paulo. Inscrições começam neste dia 15, R$ 50 a taxa e o salário R$ 3.100. A Alexandre Frota, aquele que era o ator e hoje é deputado, Alexandre Frota é expulso do PSL. Críticas a Bolsonaro. E o mundo artístico de luto. Morre o ator João Carlos Barroso, 69 anos de idade, vítima de câncer. É uma realidade. A tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia.
a todo momento e em qualquer setor. Confira este. Beatriz tem 25 anos e é designer. Há 1 ano e meio, decidiu migrar totalmente do banco tradicional para uma fintech. Muito mais prático. Então, tudo eu resolvo no aplicativo, não preciso ir para lugar nenhum, não preciso falar com ninguém. As fintechs são empresas voltadas para modernizar o sistema financeiro através da tecnologia, o que possibilita a criação de novos modelos de negócios. E atuam por meio de plataformas digitais. Por isso, atingem com facilidade o público mais jovem. São desenvolvidas para isso, para criar soluções inovadoras. Outro ponto muito importante é a desburocratização do sistema financeiro. Isso gera capilaridade de mercado e, claro, que a concorrência. As fintechs foram regulamentadas no país no início do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional e têm caído no gosto dos brasileiros. Nos últimos 10 meses, o número de fintechs aumentou 33% no país. Saltou de 453 em agosto do ano passado para 604 em junho deste ano. Mas estas empresas ainda têm limitações. À medida em que elas aumentam a escala de atendimento e o volume de dinheiro transacionado, elas passam a responder como os bancos tradicionais. E aí elas têm uma série de exigências a cumprir que tornam mais caro o processo. Você tem que estar realmente por dentro de tudo, a todo momento. Bem, enquanto em todo o país estamos tendo a manifestação cobrando o governo federal maior investimento na educação, e você conferiu aí nas matérias, a educação realmente tem que ser a base de tudo, a Prefeitura de Marília entrega a nova EMEI Sítio do Pica-Pau. Confira. O prefeito Daniel Alonso, ao lado de autoridades da comunidade escolar e de moradores da Vila Coimbra, devolveu um dos símbolos de orgulho da população da Zona Oeste de Marília. Remodelada e ampliada, a EMEI Sítio do Pica-Pau Amarelo, professora Simone Doreto Campanari, foi oficialmente inaugurada na manhã desta terça-feira 13, com festa protagonizada pelas crianças. A escola, construída há 37 anos, fez parte do pacote eleitoreiro de obras de 2016. No mesmo ano, acabou abandonada e virou exemplo de abandono entre outras reformas e construções que acabaram interrompidas e representavam um grande desafio à Prefeitura de Marília a partir de 2017 e a administração do prefeito Daniel Alonso. Com gestão transparente e responsabilidade no acompanhamento das obras, o município garantiu a modernização do prédio, interligando espaços, gerando mais conforto às crianças e aos profissionais. O ato de inauguração contou com as presenças da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Selma Regina Alonso, do ex-vereador e ex-deputado federal constituinte Oswaldo Doreto Campanari, entre outros familiares da homenageada professora Simone Doreto Campanari. Houve manifestação de gratidão e, falando em nome dos pais, Evelyn de Melo Bárbara Souza, mãe de Joaquim e Eduarda, respectivamente com 3 e 5 anos, agradeceu à equipe da escola, sob a liderança da diretora Elaine Cristina Cirino Funchal de Oliveira e a gestão municipal. Disse ela: hoje eu posso sair da minha casa com tranquilidade, deixar os meus filhos aos cuidados de vocês e batalhar o pão de cada dia ao lado do meu esposo. Então, meu sentimento é de gratidão, disse a mãe. O secretário municipal de Educação, Elter Bock, ressaltou o profissionalismo e a dedicação dos servidores. Acredito que o amor que fazemos é algo do qual não podemos abrir mão. Educar é uma missão, disse o secretário ao agradecer à equipe e ao prefeito Daniel. A vereadora professora Daniela, que faz parte do quadro de servidores da pasta e representa o segmento educacional na Câmara, destacou a força da rede municipal e mencionou a responsabilidade da gestão. Em sua mensagem, o prefeito Daniel Alonso disse que essa era uma obra que não podia ficar parada. Escola boa no presente é mais chance de um futuro melhor. Minha visão é para que a cidade esteja melhor agora e ainda mais próspera com o passar dos anos. Temos que resolver os problemas urgentes, sem perder o foco do planejamento. Nossa cidade está em construção. Isso não é sobre um governo, mas sobre o futuro de Marília, disse o chefe do Executivo, Daniel Alonso.
Destaques do momento. Defesa de Lula alega suspensão de procuradores e pede liberdade. Bolsonaro trata de armas com a primeira da lista da Procuradoria-Geral da República. O PT leva a vaga final em sabatina por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Será que ele mesmo vai ser o chanceler brasileiro nos Estados Unidos? Prêmio da Mega Sena acumulado chega a 9 milhões. Daqui a pouco você confere. Vem aí a segunda mostra internacional de teatro que Marília vai sediar. E no Dia do Canhoto, você precisa saber algumas curiosidades técnicas com relação ao fato de ser canhoto. A gente volta já já.